Olá, estamos aqui mais uma vez para a nossa videoaula, para os ceapistas de Colina e também para todos quantos acessarem esse vídeo. Nós estamos falando sobre a Palavra de Deus. Hoje nós teremos aqui uma aula com a colaboração do Fernando Visbisky e também do Alex ABC. Em Curitiba, hoje estamos gravando para os irmãos e esperamos que o Senhor nos abençoe. Vocês sabem, meu nome é Alexandre ABC e sou da igreja em Piracicaba e nós, antes de mais nada, sempre fazemos uma oração e eu convido você a orar conosco, a entrar num espírito de oração para estarmos juntos nessa videoaula. Senhor Jesus, nós voltamos a Ti nosso coração, nós precisamos do Senhor, encabeça todas as coisas nessa aula, Senhor. Esse assunto tão importante sobre a Tua Palavra é um assunto que nos cativa, é um assunto que nos atrai para Ti mesmo, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos abençoe nessa videoaula e abençoe a todos que acessarem esse vídeo, que todos sejam beneficiados e comecem e desenvolvam um amor, um apreço pela Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra viva, Tua Palavra santa, Tua Palavra que nos transforma. Aleluia, Senhor, esteja conosco durante toda esta videoaula. Amém. Então eu queria ler, antes de mais nada, ler um versículo para vocês. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O que nós vamos abordar hoje está ligado a essa riqueza da sabedoria, a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Deus, Ele quer nos falar, Ele quer uma maneira de contatar o homem e por isso Ele criou a Bíblia. Ele usou homens para nos darem a Bíblia, a sua palavra, escrever a sua vontade, aquilo que estava no coração de Deus. E hoje nós vamos ver uma lição que deve nos levar a apreciar todas as particularidades da palavra do Senhor. Até mesmo os arranjos, a ordem dos livros, tudo isso é algo que está debaixo do arranjo providencial de Deus. E espero que você também aprecie tudo que Deus preparou para nos colocar frente a frente com esse instrumento chamado Bíblia Sagrada. Então vamos ver. A palavra de Deus, a lição que nós vamos ver hoje é a estrutura da Bíblia. Essa é a primeira aula e depois nós teremos uma segunda aula na semana que vem. Então, dentro da estrutura da Bíblia, nós vamos ver o significado da palavra Bíblia. Vamos ver também a composição da Bíblia. Vamos falar sobre os livros, os autores e épocas em que a Bíblia foi escrita. E vamos ver as seções da Palavra de Deus. Em sua sabedoria, Deus elaborou um livro que pudesse revelar o que estava no seu coração. Reconhecemos que o autor das Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Por isso também cremos que a estrutura desse livro, a organização dos escritos, os autores, as épocas, os lugares, a sequência e tudo mais está debaixo de seu arranjo soberano e providencial. É isso aí. A sabedoria de Deus faz com que a Bíblia, os livros, a ordem, a sequência, tudo seja para nos ganhar, para nos apresentar a sua pessoa, como Ele gosta de que as coisas de Deus sejam apresentadas para nós. E nós vamos ver, por meio da estrutura, como Deus realmente é sábio, como Deus é maravilhoso em todos os seus arranjos, no propósito de trazer a Bíblia para nós. Espero que você aprecie. Hoje nós vamos ter muitas informações técnicas, mas tudo isso é porque o assunto, a palavra de Deus requer, tá ok? Então vamos prestar bastante atenção
porque muitos assuntos vão trazer informações sobre datas, sobre épocas e assim por diante. Vamos começar aqui falando sobre o significado da palavra Bíblia. Bíblia, no grego, significa livros. Isso mesmo, no plural. Biblion, também no grego original, é livro no singular. Então veja, a Bíblia que nós temos, ela é plural, porque significa livros. E por que significa livros? O termo Bíblia quer dizer livros, pois é o conjunto de 66 livros. Então é uma composição de livros. É uma coletânea de livros. Isso que é a Bíblia. Por isso que a Bíblia significa livros. E biblion, no grego, é livro. Ok? E a Bíblia tem duas grandes seções. Quais são? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E hoje nós vamos desenvolver o que o Antigo Testamento traz, o que o Novo Testamento traz e a estrutura dessas duas grandes seções. Nós vamos abordar pouco a pouco, espero que você esteja atento, exercitando o seu espírito e com uma mente sóbria, uma mente voltada para o espírito, para aproveitar todas essas informações e levar para dentro do nosso coração, onde nós podemos ainda apreciar mais e mais a palavra do Senhor. Vamos lá. A composição da Bíblia. O Antigo Testamento. Então, falamos que a Bíblia é composta de duas seções, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós vamos começar falando sobre o Antigo Testamento. O que é testamento? Testamento é uma aliança, é um pacto. Então Deus fez uma aliança com aqueles que viviam no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, mais especialmente com o seu povo, o povo de Israel. E o mais importante do Antigo Testamento é a lei que foi dada por intermédio de Moisés. E Moisés é uma figura muito importante dentro do Antigo Testamento. O período dos escritos. Estamos falando do Antigo Testamento, tá? Então vamos nos basear agora nossa palavra em cima do Antigo Testamento. Então o período dos escritos é de 1500 AC, antes de Cristo, a 400 anos antes de Cristo. Então veja, esse é o período em que Deus usou homens para escrever a Bíblia. 1500 anos antes de Cristo até o ano 400 antes de Cristo. O período entre o ano 400 e a vinda de Cristo é chamada de Era do Silêncio. Não houve profetas, não houve escritos, não houve registros de profecias nesse período. Então, somente depois, quando o Senhor Jesus vem, é que é retomado ali com o seu precursor, João Batista, e depois o registro dos evangelhos. Então, esse período, 400 a.C. até a vinda de Cristo, é chamado da Era do Silêncio. Composto por 39 livros, o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. Primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. O último livro, Malaquias, profeta Malaquias. Vamos guardando todas essas informações e vamos ver também que pelo menos 32 pessoas foram usadas para escrever o Antigo Testamento. Porque pelo menos algumas informações sobre o escritor dos livros, às vezes aponta uma pessoa ou outra, às vezes pode uma pessoa ter escrito mais de um livro. Então você vai ver aqui, nós vamos mostrar uma tabela para você, e você vai entender que pelo menos 32 escritores foram usados. E apesar de serem tantas pessoas, é uma obra única.
Antigo Testamento, livros, autores e épocas. Nós vamos mostrar agora para vocês uma tabela contendo essas informações. Então, ali na coluna, primeira coluna, é o livro. Quais são os livros do Antigo Testamento? Ainda continua, tá? Tem uma outra parte. A abreviatura dos livros, o autor e a data aproximada em que ele foi escrito. Não colocamos aqui os lugares onde esses livros foram escritos, porque seria mais informações, uma outra oportunidade, talvez a gente possa falar sobre os lugares onde esses livros foram escritos. Vamos falar algumas coisas aqui, para você ver como que Deus preparou todas as coisas. Veja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui são as abreviaturas. E quem escreveu todos esses livros foi o mesmo autor, Moisés. Quem foi Moisés? Líder do povo de Israel, autor desses 5 livros da lei. É chamado Pentateuco. Penta de 5, teuco de livros. E ele é aquele que trouxe a lei. Ano 1490, aproximadamente, antes de Cristo. Então, por isso que nós falamos, o período começou em 1500 antes de Cristo até o ano 400, tá? Depois de Moisés vem Josué. Josué é o seu sucessor na condução do povo de Israel para entrar na boa terra de Canaã. Quando eles saem do Egito, tem toda essa história que vocês devem conhecer, passam 40 anos no deserto e entram na boa terra. Não é Moisés que introduz o povo na boa terra, mas quem introduz o povo na boa terra é Josué, um líder do povo, sucessor de Moisés. E ele mesmo escreve, relata isso no seu livro chamado Josué. E o tempo em que ele escreveu, aproximadamente 1452 a 1426 a.C. Depois entra o livro de Juízes, também é um período onde muitas coisas aconteceram, e é o relato desse livro. Uma coisa que sintetiza é: não havia rei naquele tempo e cada um fazia o que achava mais reto. Então tem altos e baixos nesse livro, o povo é escravizado, é dominado por outros povos, e clama ao Senhor, há um libertador, e depois eles caem de novo, vão para a idolatria, e novamente são dominados por povos das terras vizinhas ali, e eles clamam de novo, o Senhor manda outro libertador, então fica nesse ciclo. Esse é o livro de Juízes, provavelmente escrito também por Samuel, e Samuel era um sacerdote, profeta e juiz. Aproximadamente no século XI a.C. Então, Samuel, ele escreveu também o livro de Ruth, é um livro curto, com apenas 4 capítulos. Escreveu 1º e 2º Samuel. Aqui eu quero fazer uma observação para você. Quando fala dos livros do Antigo Testamento, você está vendo aqui, ó, 1 e 2 Samuel. Isso diz respeito a livros, por isso nós devemos ler assim: 1º e 2º Samuel, no masculino. No Novo Testamento, quando fala dos livros do Novo Testamento, são mais de um. Por exemplo, Coríntios, tem 2 cartas aos Coríntios. Ali, você não fala 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você deve falar 1 Coríntios e 2 Coríntios, porque diz respeito a epístolas, cartas, ok? Então, vamos guardar isso aqui para a gente falar corretamente, ler corretamente também as abreviaturas. Então, Samuel escreveu, ele não escreveu o seu 2º livro. Tem o nome dele, mas quem escreveu foi Natã e Gade, mesmo porque a morte do Samuel é narrada no 1º livro. Ok? Então, depois nós temos aqui também aqui, ó, esses 3 livros aqui.
Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, no século 11 a.C. Depois entra 1º e 2º Reis. Jeremias é apontado como autor, sacerdote, como autor do livro. Ele é sacerdote e profeta, aproximadamente no ano 561 a.C. 1º e 2º Crônicas. Todos esses livros aqui são históricos. Nós vamos ver mais para frente com mais clareza isso. Quem é o autor? Esdras. Quem é Esdras? É um sacerdote e escriba, aproximadamente após o ano 458 a.C. Também Esdras tem um livro com seu nome, também muito próximo dessa data, 457 a.C., Neemias. Quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei Artaxerxes, mas ele teve autorização para voltar para Jerusalém para reedificar os muros da cidade de Jerusalém. E esse livro é escrito após 433 a.C. Depois vem Esther. Esther foi rainha do rei Assuero. E Mordecai, o seu primo, deve ser o autor desse livro. E também foi escrito por volta do ano 474 a.C. Agora vem uma curiosidade aqui, o livro de Jó. Jó, alguns apontam como autor o próprio Jó ou Moisés ou Eliú. Isso diz respeito a uma controvérsia que há aí, mas mais provavelmente que seja uma pessoa chamada Jó mesmo. E aqui a data que fala é aproximadamente 2000 a.C. Mas nós tomamos então a data de 1500 como a data em que se iniciaram os escritos. Tá certo? Salmos. Muitos escritores de salmos. 73 salmos foram escritos por Davi. Filhos de Corá escreveram, Asaf, Salomão, Etã, Moisés e outros autores desconhecidos. Isso por volta do século 11 a.C. Provérbios. Salomão escreveu a grande maioria dos provérbios, dos capítulos 1 a 29. Capítulo 30, Agur. E o capítulo 31 foi Lemuel, aproximadamente no ano 1000 a.C. Então é interessante a gente perceber quantos autores aqui, quantos escritores, mas ainda tem mais. Vamos prosseguir então a segunda parte dos livros do Antigo Testamento. Eclesiastes foi escrito por Salomão, o rei de Israel, filho de Davi, aproximadamente 977 a.C. Cântico dos Cânticos, também escrito por Salomão, aproximadamente no ano 1000 a.C. Aí vem os profetas. E mais para frente nós vamos ver. Os profetas são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Isaías é o autor do seu livro, no século 8 a.C. Jeremias, também é autor do seu livro, como nós já vimos, ele é sacerdote e profeta, no século 7 e início do século 6 a.C. Lamentações é o mesmo autor, é Lamentações de Jeremias, no ano após 586 a.C. Depois vem Ezequiel, que também é um sacerdote e um profeta, no século 6 a.C. Daniel, também o profeta, no século 6 a.C. E aí começa a relação dos profetas menores. Oséias, você está vendo aqui, Oséias escrito sem acento, é porque perdeu o acento, tá? Oséias, também profeta, 785 a 725 a.C. Joel, profeta, 800 a.C. Amós, quem era Amós? Pastor de gado e profeta. Um pastor sendo usado como um profeta. 787 a.C. Obadias, 880 ou 587. Olha só, aí tem uma controvérsia grande, né? Uma diferença grande. A afirmação dos dois lados aí. Mas, enfim, as suas profecias estão na palavra de Deus e têm o seu valor.
Jonas, profeta que muitos conhecem como o profeta Fujão, aproximadamente no ano 862 a.C. Miqueias também perdeu assento, tá? Entre 750 e 710 a.C. Naum, 713 a.C. Abacuque, 626 a.C., Sofonias, 630, Ageu, 520 a.C., Zacarias, 520 a.C., e Malaquias, no ano 430 a.C. Vocês fizeram alguma observação aqui? Então, aqui nós completamos os livros do Antigo Testamento. Vocês observaram que algumas datas são posteriores, anteriores, na ordem dos livros aqui, as datas não, os livros não estão em data cronológica, certo? Eles estão divididos em seções e nós vamos ver mais para frente como são essas seções, ok? Mas quero adiantar para vocês já. Os livros não estão na Bíblia na ordem cronológica necessariamente, tá ok? Então, sempre que você ver um livro, aí você vai ler outro livro, achar que aquele profeta é depois, aquele é sucessor ou coisa assim. Nem sempre é assim, tá bom? Então, você precisa contextualizar aquele profeta, aquele livro que você está entrando, que você está começando a ler, que ano ele foi escrito, por quem ele foi escrito. Também você pegar os antecedentes daquele momento é muito interessante, é muito bom para você estudar a Bíblia. Ok? Então, as subdivisões do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus falou a respeito dessas subdivisões. Em Lucas 24, 44, está escrito o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está na lei de Moisés. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quais são as seções que o Senhor falou, então? Abrangendo todo o Antigo Testamento. Lei de Moisés, os profetas, que inclui também os livros históricos, e nos salmos, que inclui Cântico dos Cânticos. Tá ok? Então, o próprio Senhor Jesus fez uma subdivisão do Antigo Testamento. Então, vamos agora para frente, ainda falando a respeito das subdivisões do Antigo Testamento. Nós podemos ver essas subdivisões segundo a disposição dos livros, segundo a ordem que os livros estão. Então, vejam. Primeiro, nós temos o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Reparem nos números, por favor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos tender a ser repetitivos aqui na menção dos livros, mas é para nós nos familiarizarmos mesmo com a Bíblia, com os livros da Bíblia. Nossa intenção é que você conheça a Bíblia, que você ame a Bíblia, que você valorize cada livro da Bíblia. Os livros históricos são 12 livros. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Estão classificados como livros históricos. Terceira subdivisão, os livros poéticos, são 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Muita gente não sabe, mas Jó também foi escrito em versos. É que, trazendo para a língua portuguesa, isso desaparece, tá certo? Então, esses livros são tidos como livros poéticos. Quarta seção dos livros do Antigo Testamento são os profetas maiores, que são 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E, por último, nós temos os profetas menores, que são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
que você reparou aqui? Tem alguma coisa coincidente aqui? Veja, 5, 12, 5, 5, 12. É uma maneira de compor o Antigo Testamento. 5 livros de Moisés, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Ok? Não é uma coincidência? 5, 12, 5, 5, 12. Com esses números você forma os 39 livros do Antigo Testamento. Como que é essa maneira de dividir? É segundo a disposição dos livros. Pode ser dividido de outras maneiras. E nós vamos apresentar para você uma maneira muito interessante mais no final. Então vamos ver uma outra maneira, segundo a estrutura dos livros. Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, são os mesmos livros. Os livros históricos são 12 livros, nós já lemos, eu não vou repetir para você, mas está aí. Os livros poéticos, agora eles são 6 aqui nessa divisão. Por que 6? Porque aqui entrou também o livro de Lamentações. Então, Lamentações de Jeremias também é um livro poético, tá certo? Ele está mais na categoria de poesia do que uma categoria de profecia. Então, aqui nessa divisão, nós temos 6 livros poéticos. E os livros proféticos também muda. Então, muda para 16, que são aqueles. Ah, sim, agora veja bem. Nós vamos dividir aqui em 3 categorias. Primeira categoria, antes do cativeiro. Que cativeiro que nós estamos nos referindo? Ao cativeiro da Babilônia. Se você ler Mateus capítulo 1, ali fala da genealogia de Jesus e também é pontuado ali antes do cativeiro da Babilônia e depois do cativeiro da Babilônia. Então, o cativeiro da Babilônia foi um evento marcante para o povo de Israel, para o povo de Judá especialmente. Então, os profetas que registraram seus livros antes do cativeiro são Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Durante o cativeiro, 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Correto? E depois do cativeiro? Depois do cativeiro, tivemos 3 profetas. Ageu e Zacarias, eles estavam profetizando principalmente para que o povo tivesse uma reação para a reconstrução do templo em Jerusalém. E depois vem Malaquias, mais próximo da vinda do Senhor, como nós vimos por volta do ano 420 a.C. Então é interessante também você saber quem profetizou, quando profetizou, com relação ao cativeiro na Babilônia. Ok? Então essa é uma subdivisão segundo a estrutura dos livros. A composição da Bíblia. Vamos falar mais alguma coisa a respeito da composição da Bíblia, agora voltando para o Novo Testamento. O período dos escritos do Novo Testamento. De 40 depois de Cristo, DC depois de Cristo, até 95 DC depois de Cristo. Ok? Composto por 27 livros. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? 27. Ah, você não falou das epístolas, que não seriam livros, mas no cômputo geral, todos são tidos como livros. Fazemos essa diferenciação porque o título do livro é Primeira Carta, ou Primeira Epístola aos Coríntios. O título completo do livro seria esse. Deu para entender? Mas é um livro dentro do cânon da Bíblia. De Mateus até Apocalipse. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. O último livro do Novo Testamento, Apocalipse. Cerca de 8 escritores foram usados. 8, tá? Então,
menos pessoas, Paulo escreveu uma grande parte dos livros do Novo Testamento. Nós vamos ver também. Vamos entrar nos detalhes agora. Vamos usar aquela tabela para vermos os autores e as datas. Iniciamos o Novo Testamento com Mateus, um evangelho. Mateus foi escrito pelo Mateus. Quem foi Mateus? Um dos apóstolos do Senhor, ou também conhecido como Levi. Ele era um publicano, coletor de impostos. E a data é de 37 a 40 depois de Cristo. Então, é o mais antigo dos livros do Novo Testamento. Marcos, também chamado João, era o João Marcos, que aparece em Atos, capítulo 12, e ele escreveu entre 67 e 70 DC. Marcos não fazia parte dos 12 apóstolos, mas o seu evangelho deve ter sido escrito sob a influência, sob a coordenação, vamos falar assim, de Pedro, o apóstolo Pedro. Lucas era um médico gentil. Um gentil aparece aqui escrevendo na Bíblia, tá certo? E esse Lucas, ele também não era um dos apóstolos, mas era um discípulo, um cooperador de Paulo, e ele teve muito trabalho para coletar todas as informações, e o Espírito Santo o usou para escrever o seu evangelho, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. João, o apóstolo João. Então veja, dos 4 evangelhos, nós temos 2 apóstolos e 2 que não são apóstolos, daqueles 12 apóstolos, tá? Sendo que o livro de Marcos deve ter sido escrito sob influência de Pedro. Então João, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, no ano 90 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, o médico, no ano 67 ou 68 depois de Cristo. Agora nós vamos a uma lista de livros, epístolas, escritas por Paulo. Então, de Romanos até talvez Hebreus, a Hebreus aí é uma controvérsia, não se tem certeza da autoria de Paulo, mas vamos falar até Filemão, com certeza, 13 epístolas escritas por Paulo, e a 14ª deve ser, na minha opinião, escrito por Paulo também o livro de Hebreus. Então vamos lá, Romanos, no ano 60 depois de Cristo, 1 Coríntios, 59 depois de Cristo, 2 Coríntios, 60 depois de Cristo, Gálatas, 54 depois de Cristo, Efésios, 64, Filipenses, 64, Colossenses, 64 depois de Cristo, 1 Tessalonicenses, 54, 2 Tessalonicenses, no mesmo ano, 54 depois de Cristo. Então lembra que eu falei para vocês, não há uma ordem cronológica. Você percebe, 60, aqui depois tem 54, depois 64, depois tem 54. Não está na ordem cronológica, tá? Vamos avançar então. Continuando ainda nas epístolas de Paulo. Agora, a epístola que ele escreve não é para uma igreja, mas é para uma pessoa. Ele escreve a epístola para Timóteo, seu cooperador. 2 epístolas ele escreve, no ano 65 e no ano 67, muito próximo da sua morte, do seu martírio. Tito também é um cooperador de Paulo, no ano 65. Filemão é um presbítero da igreja em Colossos. E ele escreve a respeito de um contato que Paulo teve ali com um fugitivo, um escravo que fugiu de Filemão, e esse escravo chamava-se Onésimo. É uma carta curta, mas muito cheia de significado, de amor e de cuidado pelos irmãos. Então, Filemão, escrito em 64 depois de Cristo, quando Paulo estava na prisão. E mais futuramente a gente pode ver
as epístolas que Paulo escreveu na prisão, etc. E Hebreus, aqui, autoria não declarada, provavelmente Paulo. Que ano? 67 depois de Cristo, também muito próximo do martírio de Paulo, da morte de Paulo. Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão de Jesus, segundo a carne. Isso está lá no capítulo 1, versículo 1 da epístola, e também Mateus 13, 55. Então, além dos evangelistas, além dos apóstolos, nós temos aqui Tiago, irmão de Jesus na carne, que escreveu também provavelmente no ano 50 depois de Cristo. E aí nós temos as epístolas de Pedro, apóstolo Pedro, primeira epístola 64 depois de Cristo, e a segunda epístola no ano 69. Também temos o apóstolo João. São 3 epístolas que ele escreve. No ano 90 a 95 foram escritas essas 3 epístolas. A primeira epístola tem 5 capítulos, as outras 2, um capítulo só, cada uma. Então, são breves cartas, né, principalmente 2ª e 3ª João, mas mostrando como era o seu cuidado para com os irmãos. E a 1ª João fala muito sobre o amor, cuidar dos irmãos, amar os irmãos, o que é nascido de Deus ama o que dele é nascido, né? E agora nós temos Judas. Esse Judas não é aquele Judas, tá certo? O Judas Iscariotes, não. Esse Judas também é irmão de Jesus na carne. De acordo com Mateus 13, 55, nós podemos ver que esse Judas era um dos filhos de Maria e de José. Como Tiago, um dos filhos de Maria e de José. Maria e José tiveram muitos filhos, certo? Muitos. Além dos homens que estão lá declarados nesse versículo de Mateus 13, 55, ainda fala de suas irmãs, pelo menos mais 2, né? E o último livro, Apocalipse de João. No ano 90 depois de Cristo, quando João escreve Apocalipse no exílio, na ilha de Patmos. Ok? Então esse é o cânon do Novo Testamento. Então vamos prosseguir agora para ver as subdivisões do Novo Testamento. Elas podem ser segundo a disposição dos livros. Primeira seção são os evangelhos, que são compostos de 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem a seção do livro histórico. No caso, temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que fala da história da igreja. Terceira seção, as epístolas, 21 livros. Como eu disse, no Novo Testamento, nas abreviaturas, nós lemos 1ª e 2ª Coríntios, porque são epístolas. Mas todos os livros da Bíblia são tidos como livros, tá certo? Os 66 são tidos como livros. Mas o nome das epístolas, o nome é Primeira Carta de Paulo, Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Por isso, quando nós lemos a abreviatura 1CO, Primeira Coríntios, tá ok? Primeira Epístola. Vamos lá, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. São estas as 21 epístolas. E, por fim, um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse. Essa é a disposição dos livros do Novo Testamento, segundo a divisão segundo a disposição dos livros. Você somar, são 27 livros. Vamos ver uma outra subdivisão, um outro tipo, segundo a estrutura dos livros. Primeiro, Evangelhos. São os 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Que são esses 4 evangelhos? São 4 biografias de Jesus. Eu e você talvez não precisássemos de 3 linhas para termos uma biografia, especialmente eu, não sei você. Mas Jesus precisou de 4 biografias para mostrar quem era Jesus. E interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 4, nós vemos uma coincidência com a ordem dessas quatro evangelhos e o assunto desses 4 evangelhos. Prestem atenção. Apocalipse 4, 7 fala o seguinte: diante do trono de Deus tem 4 seres viventes. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto, semelhante à águia quando está voando. Então nós temos 4 evangelhos. Aqui nós temos 4 seres viventes. O primeiro, leão. O que um leão representa? Leão representa realeza. E o primeiro evangelho de Mateus, como traz o Senhor Jesus? Como apresenta o Senhor Jesus? Como o rei do reino dos céus. Marcos é o segundo evangelho, e o segundo ser vivente aqui é um novilho. Novilho, um boi novo, tá certo? Como que é? O segundo evangelho retrata o Senhor como um servo. O Senhor fala ali: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o Senhor é retratado no evangelho de Marcos como um servo. E o novilho representa servo. Quando alguém trabalha bastante, trabalha bem, a gente fala que é um pé de boi, não é isso? Alguns lugares falam isso. E o terceiro evangelho é Lucas. Lucas, médico, e ele retrata o Senhor como um homem perfeito. E o terceiro ser vivente é exatamente homem, tem rosto como de homem. E o quarto evangelho, João, apresenta o Senhor como Deus. O Senhor fala: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Então, o Senhor é relatado ali, é apresentado como o Filho de Deus, o próprio Deus. Primeiro versículo fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O Senhor Jesus. E aqui fala do quarto ser vivente, que é uma águia que está voando no céu. Fala das coisas celestiais, comparado às coisas divinas. Deus. Então veja, é uma coincidência? Isso é arranjo de Deus, a ordem dos evangelhos, comparado com esse versículo aqui, é exatamente a mesma, né? Segunda seção, livro histórico, um livro, Atos dos Apóstolos, a história do início da igreja, é um livro sem fim, tá? Por que é um livro sem fim? Porque todos concordam que não teve um epílogo nesse livro, mas teve um último capítulo ali que deixa margem para continuidade, tá certo? Nós deixamos Paulo ali no capítulo 28 de Atos, pregando o evangelho na sua casa. Terceira seção, as epístolas, são 21 livros, que nós já lemos, nós já comentamos no item anterior. Só queremos deixar aqui registrado o seguinte: as cartas do apóstolo Paulo, por serem em maior número, foram colocadas em primeiro lugar e adotaram o princípio do rolo do pergaminho maior para o pergaminho menor, iniciando com Romanos e até Filemão. Como a carta aos Hebreus suscitou dúvidas quanto à autenticidade paulina, optou-se por colocá-la entre as cartas de Paulo e os demais escritos dos apóstolos. Tá certo? E, por fim, quarta seção, profecia, um livro que é Apocalipse de João. Nós vamos ver agora uma outra estrutura.
segundo a experiência espiritual. Preste atenção. Isso é muito interessante. O Antigo Testamento. Então, nós temos uma primeira sessão de história. Os 5 livros de Moisés entram como história, porque também relatam a história. E mais os 12 livros históricos, são 17 livros. Segunda sessão, experiência, porque são livros poéticos e as poesias falam da experiência. Os livros poéticos falam de experiência. Jó, tudo é experiência, não é? E terceiro são os livros proféticos. Todos os profetas, 17 livros, de Isaías a Malaquias. Então, resumimos para 3 sessões. E o Novo Testamento, será que nós podemos resumir também ou não? Vamos ver. O Novo Testamento nós colocamos dessa maneira. História, 5 livros, de Mateus até Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias, são história do Senhor Jesus, e mais Atos é a história da igreja. Livros de experiência. As epístolas falam das experiências das igrejas, das experiências dos irmãos, dos cooperadores, tá? Então isso está dentro da experiência, já experiência cristã. E o terceiro é o profético, um livro essencialmente de profecia, que é Apocalipse. O que você vê? Uma similaridade na estrutura segundo a experiência. História, experiência e profecia. Não é maravilhoso? O Antigo e o Novo Testamento têm essa estrutura. A história está registrada para o nosso ensino. Romanos 15, 4. Serve como exemplo e advertência para não cairmos onde outros caíram. 1 Coríntios 10, 6 e 11. A experiência diz respeito a como recebemos a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, 13. Por acolher o falar do Senhor é que teremos a experiência de produzir frutos espirituais em nosso viver. Mateus 13, 23. E a profecia? É como candeia que brilha em lugar tenebroso, a qual devemos dar atenção para saber o caminho a seguir. 2 Pedro 1, 19. São bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 13. Então podemos colocar dessa maneira. A história nos mostra como nós devemos nos posicionar. Certo? A experiência é a nossa posição hoje, é a nossa experiência atual. E a profecia, de acordo com a nossa experiência atual, é o que nós vamos colher lá na frente. E a profecia mostra para nós qual é o nosso destino e o destino de toda a humanidade. Amém? Não é bacana essa divisão segundo a experiência espiritual? Eu considero muito rico isso. Aleluia. Para encerrar, queria deixar alguns versículos. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ainda Apocalipse 22, 18 e 19. O último livro da Bíblia traz isso aqui, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E eu creio, quando fala deste livro, está falando de toda a Bíblia. Ok? Justamente no último livro, nós temos essa palavra. Senhor Jesus, é admirável como as Escrituras Sagradas estão ordenadas. A Bíblia é um grande item do universo. Esperamos que ela tenha um lugar especial reservado no seu coração. E agora, deixar perguntas para você responder. Quais são as grandes seções da Bíblia? Quantos escritores foram usados para completar as Escrituras Sagradas?
Quem escreveu mais livros no Antigo Testamento? Quais são os livros dos profetas menores? Relacione usando as abreviaturas. Faça a relação dos profetas menores usando só a abreviatura. E como aplicar a estrutura da Bíblia segundo a experiência espiritual. Amém? Então chegamos no final da nossa videoaula e esperamos que vocês tenham sido ajudados e, como sempre, a nossa expectativa, você ame mais a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser.